Vamos lá, meus amores. Será que esse tema entrou na cabeça de vocês? Remessa necessária ou reexame obrigatório? Condenações contra a fazenda pública. A necessidade da decisão ser confirmada, ser ratificada pelo tribunal. Até porque se for condenação contra a fazenda pública, o dinheiro vai sair do nosso bolsinho, tá? Porque vai sair dos cofres públicos. Então vamos fazer uma questão sobre esse tema. Volta para mim. Raquel, com relação ao reexame necessário, assine a opção correta. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, contra o Estado, contra o DF, município e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ainda que a sentença esteja fundada... volta aqui. Ainda que estiver... Será que isso aqui cola, gente? Ainda que estiver fundada em súmula de tribunal superior. Raquel, não cola. Porque a gente falou das dispensa. A gente falou das exceções, gente. Eu falei que dependendo do valor da condenação e dependendo também de quê, gente? Dependendo do valor da condenação e dependendo do fundamento da sentença, eu não preciso da remessa. Não é? Parágrafo 3º, parágrafo 4º do artigo 496. Se a decisão estiver fundada em súmula de tribunal superior, não precisa da remessa, tá? Aqui, gente, é uma forma também da gente respeitar os chamados precedentes obrigatórios, que estão elencados lá no artigo 927 do CPC, tá? Vem aqui comigo. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença que julgar improcedente os embargos à execução fiscal. Opa, não é improcedente, é a que julgar procedente, né? Depois, gente, está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, contra os estados, o Distrito Federal, os municípios. Olha que interessante isso aqui, gente. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, mesmo que o entendimento da decisão seja coincidente com orientação vinculante, firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Raquel, nesses casos, dependendo do fundamento aí da sentença, nesse caso não precisa da remessa. Beleza. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os estados, o DF, os municípios, não se aplicando às autarquias e fundações de direito público. Claro que se aplica, gente. Caso a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se ele esquecer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. É o que está escrito na redação do artigo 496, certo? Então, uma questãozinha aí envolvendo esse tema, né, de reexame necessário, remessa necessária, reexame obrigatório, pode aparecer com esses nomes, tá? Pode aparecer também o quê? Duplo grau de jurisdição obrigatório, enfim, certo? Beleza. Raquel, o que vamos estudar agora? Terminando o estudo da sentença, eu quero saber o momento em que a gente tem, né, Raquel, eu quero saber o momento em que para tudo. Porque a gente sabe que a partir da sentença, gente, vai chover recurso, tá? Tem um filme, né? Vai chover hambúrguer. Só que no nosso caso aqui não vai chover hambúrguer não, gente, vai chover recurso. Porque da sentença ainda existe uma peregrinação. Então percebam, da sentença eu posso ter uma apelação, da apelação ter um recurso especial, do recurso especial ter um recurso extraordinário. E a gente, né, Raquel, vai chegar um ponto que não cabe mais nada. Eu quero saber qual é essa hora, que não tem mais o que fazer, né? Que a gente vai chegar no trânsito em julgado. E aí a gente tem a famosa coisa julgada, que é uma garantia, gente,
que deve ser respeitada, né? A coisa julgada material, ela é assegurada, inclusive no artigo 5º, ela é assegurada constitucionalmente. Porque a coisa julgada, ela traz pra gente a ideia de segurança jurídica. Raquel, chega uma hora que deu, né? Todo mundo impugnou, chega uma hora que para, já não cabe mais nada. Só que assim, gente, não é assim, não cabe mais nada, né? Porque a gente sabe que, mesmo transitando em julgado, ainda tem a possibilidade da ação rescisória, que é uma ação muito louca. É uma ação autônoma de impugnação. A bicha é braba, gente. Ação rescisória. Artigo 966 e seguintes. Então, eu quero contextualizar vocês para apresentar o tema da coisa julgada, tá? Existe coisa julgada, né? Formal, material, né? Existem várias classificações. Gente, coisa julgada, toma muito cuidado. Porque a coisa julgada que a gente estuda aqui no CPC é diferente da coisa julgada estudada, por exemplo, na ação civil pública, na tutela coletiva de direitos, quando você está na parte final do Código de Defesa do Consumidor. É uma loucura. Coisa julgada, quando envolve tutela coletiva de direitos, é diferente dessa coisa julgada aqui nossa. Individual, CPC, processos individuais. Então, é diferente. Tudo bem? Então, vem comigo no nosso material. Raquel, manda ver. Então aqui, gente, vamos mostrar para vocês o cenário, né? O cenário de terror e pânico aqui. Vem comigo. Raquel, o sujeito começou tudo lá atrás, teve a petição inicial, tramitou todo o processo, chegou na sentença. Beleza? Olha o que pode acontecer. O sujeito inconformado com a sentença, ele ainda pode fazer o quê, gente? O recurso de apelação. Eu tô aqui fazendo uma análise do CPC, procedimento comum, tá? Raquel, eu sei que depois... Vamos fazer aqui escalonado? Não vou fazer tão alto, não. A apelação sobe para o tribunal. Raquel, subiu para o tribunal, na hora de julgar a apelação, eu me dei mal de novo. Então, foi proferido um acórdão. Eu continuo sendo sucumbente. Dependendo da matéria, você diz, Raquel, eu não me dei por vencido. Eu continuo querendo impugnar. Contra esse acórdão, o sujeito tenta, dependendo da matéria, recurso extraordinário ou recurso que, gente? Especial. Se a matéria for constitucional, recurso extraordinário. Se a matéria for infraconstitucional, recurso especial. Tá? Então, eu ainda tenho chance de fazer o que, gente? Subir para o STF, esse aqui para o STJ. Então, Raquel, eu tô tentando. Aí o que, gente? Dentro do STJ, foi proferido, Raquel, um acórdão. A coisa tá difícil, Raquel. Ou julgaram o meu RESP. Proferiram o acórdão, que é aquela decisão coletiva do tribunal. O que acontece? Dependendo da matéria, ainda cabem embargos de divergência, que é o último recurso tratado no CPC. Embargos de divergência. Aqui também cabem embargos de... Vou colocar DIV, tá? Você vai lembrar, né? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, embargos de divergência, embargos de divergência. Tudo bem. E aí, olha que interessante, gente. Vai chegar um ponto que não cabe mais nada. Você tentou ali embargos de declaração, tá? Depois aqui dos embargos de divergência. Eu tô fazendo uma análise, gente, sistemática, tá? Grandona. Raquel, fui tentando, apelei, RESP, RE, embargos de divergência, tô tentando, tô pelejando. Vai chegar uma hora que o quê, gente? Não cabe mais nada. Não
cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Raquel, deu. Você chegou na última instância possível. Então, você vai dar uma pequena respirada e vai dizer assim: meu Deus, transitou em julgado. Acabou. Trânsito em julgado. Então, imagina, Raquel, o juiz, o tribunal, todo mundo julgou meu pedido aqui improcedente. Opa, se a improcedência foi dada na sentença e foi mantida, o seu mérito foi analisado profundamente. Teve prova, teve contraditório, teve tudo. E eles entenderam que você não tinha o direito. Então, houve uma improcedência. Ok? A decisão foi de mérito? Foi. Não cabe mais recurso? Não. Gente, coloca uma pedra. Isso é coisa... quando eu digo não cabe mais recurso, é coisa julgada formal. Quando eu digo essa matéria não pode ser discutida em lugar nenhum mais. Deu. É coisa julgada material. Então, aqui, ó. Raquel, transitou em julgado. Quer dizer o quê? Não cabe mais recurso. Como aqui a decisão foi de mérito... Então, eu tenho uma coisa julgada, chamada de coisa julgada formal e material. Deixa eu voltar aqui só para ver se meu pincelzinho agora funcionou. Então, eu quero aqui, ó, Raquel, quando não cabe mais recurso, então, coisa julgada formal e coisa julgada material. Raquel, acabou, né? Então, gente, aqui não cabe mais recurso, né? Transitou em julgado. Mas aí você deve perguntar, Raquel, eu levei um tempão danado para conseguir chegar onde eu cheguei. Ainda tem jeito de alguém vir e desconstituir tudo? Tem, gente. Tá? Quando eu falo de coisa julgada, a gente está resguardando aqui algo muito caro para o direito. Que é o que, gente? O que a gente sonha, né? Que é o mínimo que se tenha de segurança jurídica. O mínimo de segurança jurídica, tá? Mas, a partir do momento que essa decisão transitou em julgado, ainda é possível desconstituir? Quem é o vilão aqui da história, gente? Quem ainda pode tirar o nosso sossego e tirar a nossa paz? A tal da ação rescisória. Essa ação, ela combate, ela vem para desconstituir decisões de mérito que já transitaram em julgado. Não é recurso, é uma ação autônoma de impugnação. Então, Raquel, mas não tem prazo, não? Tem. O prazo é de 2 anos, a contar da última decisão proferida no processo. Então, aqui, artigo 966 e seguintes do CPC, tá? Mas o nosso foco agora é nesse ponto aqui, ó, gente, que eu digo para vocês que transitou em julgado, transitou em julgado e tem a formação de coisa julgada e material, coisa julgada formal e material. Então, vamos estudar o que é essa tal dessa coisa julgada. Por que esse instituto é tão caro, é tão importante para o direito? Tudo bem? Beleza. Olha aqui, gente. Coisa julgada. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável, indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Eu tô falando de coisa julgada material, que é a coisa julgada propriamente dita, genuína. Gente, entrei com uma ação contra o meu vizinho. Eu falei que ele falou algumas coisas de mim no grupo do WhatsApp lá do condomínio, meu vizinho. Ele me expôs, eu pedi dano moral, tá? Gente, eu pedi o dano moral, não consegui. Tudo bem? Tinha lá o teor das mensagens e eu não consegui dano moral. E aí o que? A gente teve uma decisão, tá? Eu não recorri. Exemplo, não recorri. Passou o prazo, sentença, 15 dias, ninguém recorreu, transitou em julgado.
Gente, se transitou em julgado, eu não posso depois tentar dar uma de doida, João sem braço, e entrar com uma ação de novo contra o meu vizinho, pedindo dano moral por causa das coisas que ele falou no grupo do WhatsApp. Porque, opa, Raquel, você está ofendendo a coisa julgada, Raquel. Essa matéria aí, ela já foi decidida, o mérito dela, com cognição profunda, o juiz já decidiu, já passou o prazo do recurso, você não fez nada, então não há mais o que fazer. Então, a coisa julgada material, ela torna imutável aquele assunto, indiscutível. Você não pode discutir nem nesse processo, porque ele já acabou, e nenhum outro mais. Então, é um fenômeno que a gente chama de panprocessual, né? Eu não posso mais discutir em lugar nenhum. Tudo bem até aqui? Volta. Raquel, então, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável, indiscutível, a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Aí eu coloquei aqui para vocês, ó gente, essa classificação é a mais importante para a prova. Coisa julgada formal é sinônimo de preclusão. Repito, coisa julgada formal é sinônimo de preclusão. É um fenômeno endoprocessual, é dentro, e se refere a uma decisão terminativa não mais sujeita a recurso. Vocês já sabem o que é uma decisão terminativa. É aquela sem mérito. Só para dar o exemplinho, tá? Exemplinho. Deixa eu voltar aqui. Coisa julgada não é um dos temas mais legais do mundo, tá? Porque ele tem um nível de profundidade. Deixa eu colocar aqui minha caneta. Imagina, fiz a minha petição, foi para as mãos do juiz, o juiz pediu para eu emendar, dizendo, olha, Raquel, essa petiçãozinha sua tá horrorosa. Daquilo que você tá narrando, eu não consigo chegar naquela conclusão. A sua petição tá inepta. Então, amiguinha, faça alguma coisa, emenda aí. O juiz indicou pormenorizadamente o que eu tinha que fazer. E aí aparece assim lá na prova, ó. O autor deixou passar o prazo da emenda. Para quem não se lembra, artigo 321, falando sobre emenda. Regra geral, a emenda são 15 dias. Então, Raquel manda emendar e aí o autor deixou prazo in albis. Como assim, Raquel? O autor deixou passar o prazo em albis, em branco, minha gente. Ele não fez nada. Aí o juiz foi lá e o quê, gente? O juiz deu uma sentença. Indeferindo a petição inicial, o juiz deu uma sentença terminativa. Ah, Raquel, isso aí tá certinho. É o indeferimento da PI. Beleza. Essa decisão é com ou sem mérito? Sem. Artigo 485. É uma sentença sem mérito. É uma sentença terminativa. Ainda assim, a pessoa pode recorrer? Vai lá, meu filho. Contra a sentença cabe apelação. Não teve recurso. O que aconteceu? Trânsito em julgado. Nossa, Raquel, que processo sem graça. Mal começou, já acabou, não teve recurso. Aí eu sempre falo assim, ó, TJ, transitou em julgado. Gente, olha pra mim. Isso aqui é coisa julgada só formal ou é formal e material? O juiz nem analisou. Qual era a ação, Raquel? A ação era uma cobrança de uma dívida. O juiz nem analisou se a cobrança era devida, não era. O juiz pediu para arrumar a petição, a pessoa não arrumou, acabou. Raquel, depois do trânsito em julgado, ali é coisa julgada só formal. Eu posso ajuizar a ação de novo? Eu vou ajeitar agora a petição, vou fazer bonitinho. Pode, porque aqui é coisa julgada. Esse processo aqui acabou. Esse não dá para fazer mais nada aqui dentro. Transitou em julgado. Agora, eu posso ajuizar a ação de novo, corrigindo o vício? Pode. Porque a coisa julgada formal é um fenômeno endoprocessual. Você deixou passar o recurso, transitou em julgado, aqui não dá para discutir mais nada. Mas quem sabe você ajuizando a ação de novo? Isso é coisa julgada formal. Essa não assusta a gente. Então anota aí. Raquel, entendi. Coisa
julgada formal. Até aqui tá lindo, tá lindo. Só que aí, gente, vem comigo. Vem comigo. Fiz a minha petição, foi para as mãos do juiz, teve a audiência do 334, não teve acordo. O réu apresentou a resposta dele, resposta do réu. O réu apresentou a resposta dele. Depois o juiz marcou a audiência de instrução e julgamento. Se você quiser seguir o passo a passo, o juiz fez o saneamento. É bom que você revisa. O juiz fez o saneamento, marcou a audiência de instrução e julgamento. E lá no final ele deu uma sentença com mérito. Ele apreciou o mérito profundamente. Ele analisou tudo que podia. Gente, não tinha mais para onde fugir. O juiz, o grau de cognição, de conhecimento da causa foi profundo. Ele ouviu a parte contrária, teve dilação probatória, produziu provas, tudo. A cognição é profunda. Cognição é conhecimento. O grau de conhecimento da causa foi profundo. E a decisão foi com mérito? Sim. Imaginemos que ele julgou aqui procedente, improcedente, mas foi com mérito. Então aqui, ó, Raquel, foi proferida com base no artigo 487. 487. E aí, foi publicado, sem recurso, ou você se utilizou de todos os recursos possíveis. Você tentou reverter tudo. Vai chegar uma hora que a decisão, o quê, gente? Transita em julgado. Raquel, já sei, quando transita em julgado, é porque já não cabe mais recurso. Só que aqui, gente, a decisão foi de mérito. Então, a coisa julgada material é um fenômeno panprocessual. Eu tenho uma decisão de mérito, proferida mediante uma cognição profunda, exauriente da causa, não mais sujeita a recurso. É essa coisa julgada genuína. Aqui, ó, Raquel, aqui você não vai mais poder discutir essa matéria nem dentro desse processo, porque ele já acabou, e nenhum outro. Porque fez coisa julgada material. Gente, presta atenção. Olha pra mim. Se eu entrei com uma ação de investigação de paternidade, eu entrei com uma ação de investigação de paternidade contra o meu suposto pai. O pau torou, teve perícia, examezão de DNA positivo, o juiz disse, o cara é pai. Depois disso o quê, gente? A parte pode ter recorrido, falou que a perícia era falsa, blá, blá, blá. Não, foi mantido. Transitou em julgado. Em algum momento esse pai pode entrar negando a paternidade? Não. A matéria filiação, paternidade, ela se tornou indiscutível. É preto no branco, branco no preto. Você não vai poder discutir em nenhum lugar mais a paternidade. Ela é sua, meu filho. Né? Segura que o filho é teu. Então, é coisa julgada material. É isso, gente. Então, volta. Então, aqui, ó, como diz o professor Alexandre Freitas Câmara, toda decisão faz coisa julgada formal em algum momento, mas nem toda decisão faz coisa julgada material, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui coisa julgada formal e material. Isso aqui é bom demais, gente. Coisa... Me ajuda. Coisa julgada. Vocês entenderam, né? Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver se ele vai aceitar. Eu vou ter aqui coisa julgada formal e material. Nesse segundo exemplo aqui. Então, volta para mim. Colocar em vermelhinho.
Vamos ver se aqui ele vai aceitar. Ó. Pode anotar no seu material aí, porque aqui o meu... Nesse segundo caso, eu estou diante da coisa julgada formal mais material. Nesse segundo caso, eu tenho uma decisão de mérito com cognição profunda e exauriente. Ok? Coisa julgada formal e coisa julgada material. Vou deixar assim que a caneta tá empinando a carroça dela aqui. Certo? Então volta para mim. Raquel, o que consta aí? Vem comigo, gente. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito. O que é mérito? É pedido, Raquel. Você falou que são as questões principais. Lindo. Então, a decisão que julgar total ou parcialmente o pedido tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Vocês devem se lembrar, né? Quando a gente foi falar de sentença, eu montei para vocês uma estrutura, eu coloquei lá elementos da sentença, relatório, fundamentação, dispositivo, e eu falei, gente, o dispositivo, que é o gran finale, é o momento em que o juiz faz a conclusão. É lá que o juiz enfrenta, de maneira específica, os pedidos. Então, normalmente, é o dispositivo que faz lei entre as partes ali. O juiz o quê, gente? O juiz deu a sentença, pá, bateu o martelo. Ele decidiu o pedido do autor, decidiu o pedido do réu. Isso acontece no dispositivo. Então, só que aí eu falei, olha, gente, às vezes, o juiz, ele decide questões incidentais. Lembra disso? Como se fosse uma questão incidental de falsidade documental. Aí eu falei, na fundamentação, é normal aparecerem questões incidentais. Mas elas normalmente não fazem coisa julgada, porque estão lá na fundamentação. Então, isso pode ser enfrentado depois, posteriormente. Só que aí, gente, o que acontece? A gente acostumou a colocar na cabeça que a parte da decisão que pode fazer coisa julgada material, se tornar indiscutível, é o dispositivo. Então, vem comigo. Raquel, eu entendi o caput do artigo 503. Esse caput está na ponta da língua, beleza? Mas olha aqui, gente. Não fazem coisa julgada. Não fazem coisa julgada. Os motivos, a motivação, os motivos, ainda que importantes, isso aqui é a regra, né? Aquilo que está lá dentro da fundamentação, então, ó, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, é como se o 504 falasse assim, o que está na fundamentação não faz coisa julgada material. E também não faz coisa julgada a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença. A verdade dos fatos não faz coisa julgada material, nem os motivos, a motivação, a fundamentação, tá? Só que aí, gente, cuidado, tá? Por causa desse parágrafo primeiro e do parágrafo segundo. Sabe por quê? Porque esse parágrafo primeiro e esse parágrafo segundo, eles trazem uma novidade com o CPC de 2015. Raquel, que novidade é essa? É a famosa coisa julgada, é a possibilidade da coisa julgada material, veja bem, coisa julgada material de questões incidentais. Vou abreviar, tá? Que a gente vai ter que voltar de qualquer forma nesse assunto. Então, ó, coisa julgada de questões incidentais, que são aquelas questões que estão dentro da fundamentação. Ah, Raquel, então quer dizer que isso pode acontecer? Sim, se a gente preencher certos requisitos, é possível sim a coisa julgada de questões incidentais. Os requisitos estão no 503, parágrafo 1º e 2º, certo? Tudo bem, calma. Olha que interessante, gente. Eu não vou enfrentar essas questões aqui agora não, tá? Eu não vou enfrentar não, porque senão a gente não vai conseguir avançar. Como esse material já fica pra vocês, ó, podemos colocar isso aqui. Vamos fazer essa, que essa aqui dá pra fazer ainda.
fazem coisa julgada material. O que faz coisa julgada material? A questão incidental resolvida, mesmo sem requerimento da parte? Não. Raquel, você falou que, regra geral, as incidentais, elas não fazem coisa julgada material. Depois, a parte dispositiva da sentença, a motivação da decisão, nos casos em que falte uma das condições da ação, cuidado, porque quando faltar a condição da ação, a sentença é terminativa. Se a sentença for sem mérito, ela só faz coisa julgada formal, não é material, não. Depois, todas as sentenças de improcedência. Será que todas as sentenças de improcedência fazem coisa julgada material? E aí, gente? Raquel, todas eu acho arriscado. Sim. Então, eu já cantei a pedra para vocês. A regra é que a parte dispositiva da sentença é a que faz coisa julgada material. Sabe por quê? Porque é na parte dispositiva que estão as questões principais. É lá na parte dispositiva que estão as questões de mérito. É na parte dispositiva que o juiz enfrenta os pedidos. Então, Raquel, deu para entender mais ou menos, tá? Então, gente, o nosso tempo desse bloquinho, ele acabou. Então, no próximo bloco, eu vou falar para vocês sobre essa tal dessa coisa julgada de questões incidentais. Quais são os requisitos, quando isso acontece, só que a gente vai fazer isso através de alguns exemplos. Fica muito mais fácil compreender e depois a gente faz as questões. Combinados assim? Então, até o nosso próximo bloco.